Sol, luz, calor e também perigo. Esta é a capa da revista norte-americana de cancro cutâneo. A vermelho, perigo, crianças a brincar em risco. Alarmismo. A verdade é que as radiações ultravioletas que o Sol emana são, sem dúvida, a causa maior do cancro da pele, o tipo de tumor mais frequente. Cancro cutâneo, o que é isso? Uma definição possível é dizer que se trata de uma lesão maligna originada pelo crescimento de células normais. Existem 3 tipos principais. Um deles, o melanoma, é mortal. Curiosamente, este cancro é o tipo de tumor mais fácil de ser curado. Quando detectado a tempo, é curável em 90% dos casos. Casos como estes que aconteceram devido a uma exposição demasiado longa ao sol, mas já todos curados. Lá está que eu andava ao sol, fazia pesca desportiva, gostava muito de pescar, não é? Apanhava muito sol e o Sr. Doutor dizia que devia ser derivado a isso, não é? Eu creio que foi, tanto por causa da exposição ao sol, porque eu na praia, faço bastante praia, tinha o cuidado de me proteger. Mas como faço atividades desportivas, tanto faço um bocado de ténis, e nessas alturas eu não me protegia absolutamente nada. Trabalhava lá no campo, semeava batata, seixava milho, ceifava erva e fazia este trabalho todo. Passava o dia ao sol? A trabalhar sempre. Mas há 14 anos que não faço, que estou vivo há 14 anos e não faço mais nada. Mas antes desses 14 anos passava os dias a trabalhar? Sempre. Andei 5 anos numa mina de carvão. E o resto do tempo no campo? Foi ao sol. Maria Carvalho, 85 anos. Tinha lesões tumorais cutâneas causadas por uma exposição ao sol durante muitos anos da vida profissional. Aliás, o cancro da pele acontece sobretudo em 2 tipos de pessoas. Aquelas cuja profissão obriga uma constante exposição ao sol e as que sofreram queimaduras solares. E aqui todas as atenções vão diretamente para a praia, onde há quem passe muitas e muitas horas de exposição. São aquelas que frequentemente vão trabalhar para o bronze. Muitas horas ao sol durante poucos dias por ano. Como se tal não bastasse, utilizam um produto que lhes pinta a pele e que julgam evitar as queimaduras. Só que bronzeadores não existem. Bronzeadores não há, de facto. Começo por aí. Bronzeadores não existem. Não há processo nenhum nem substância nenhuma que consiga aumentar o bronzeamento. O bronzeamento é uma resposta da pele, do organismo, em geral, a uma agressão. Portanto, o sol é uma agressão e a pele defende-se produzindo melanina, isto é, produzindo pigmento, ficando bronzeada. Nem todos somos iguais nessa capacidade, e é bem conhecido pessoas que, por mais sol que apanhem, ficam sempre vermelhos, mas não conseguem adquirir um bronzeamento que os defenda, e há outras pessoas que facilmente fazem o seu bronzeamento natural e adquirem, portanto, a proteção. Ora bem, as primeiras estão muito sujeitas e necessitam de filtros solares, isso sim, portanto, substâncias que as defendam. Os filtros solares são, por isto, um produto indispensável. Contudo, pagam IVA. E aqui põe-se o problema. Segundo os especialistas, os filtros solares devem ser aplicados de 2 em 2 horas. Boa noite, Srs. Telespectadores. A situação na África Austral e, em particular, a questão angolana estão na ordem do dia. Delegações da República Popular de Angola, de Cuba, da África do Sul e dos Estados Unidos estão reunidas em Londres numa conferência que pode ser considerada o primeiro passo significativo para a paz naquele país africano de expressão portuguesa. Esta edição do Clube de Imprensa pretende justamente ser um contributo para o esclarecimento da situação que se vive na África Austral, da correlação de forças e dos interesses e um homem particularmente ligado à África pela natureza das funções que exerce na Fundação Gulbenkian, o Dr. João Soares, deputado do Partido Socialista, que tem acompanhado de perto a situação em Angola, e o Dr. Álvaro Vasconcelos, presidente do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. Muito boa noite, obrigado por terem vindo. Dr. Sá Machado, ao longo desta última década, os sucessivos governos têm declarado que Portugal é um
interlocutor privilegiado e está numa posição privilegiada para contribuir para o diálogo e a resolução dos conflitos na África Austral. O que se verifica é que, ao longo deste período, aparentemente tudo passa à margem de Lisboa. E esta própria conferência que agora está a realizar-se em Londres e não em Lisboa. Não lhe parece que isto mesmo poderá ser um sinal de algum fracasso da diplomacia portuguesa? Bom, não é seguramente um sinal de nenhuma vitória da diplomacia portuguesa. Mas eu também não iria tão longe dizendo que é um fracasso da diplomacia portuguesa. É manifesto que o conflito da África Austral atingiu proporções tais, passou de tal modo além das fronteiras de Angola. Interessa países tão importantes no concerto mundial como a República da África do Sul. Tem implicações tão marcadas no conflito mais vasto que opõe os Estados Unidos à União Soviética. Que seria, creio, da nossa parte, um bocado ousado esperar que toda esta teoria de conflitos viessem a encontrar em Lisboa o local mais apropriado para serem discutidas e resolvidas. Isso não quer dizer que Lisboa não seja considerada fundamentalmente pelos países de língua oficial portuguesa como um itinerário ou um passo necessário no itinerário para a solução dos conflitos que se agitam nestes países. Mas a verdade é que a própria dimensão do conflito aponta naturalmente para que as encruzilhadas sejam efetivamente outras e passem um pouco ao lado de Lisboa. Mas não terá Portugal sobrevalorizado um pouco, pelo menos nas declarações dos sucessivos ministros dos negócios estrangeiros, sobrevalorizado o seu papel, o papel que poderia efetivamente vir a desempenhar? É que nós temos de ver qual é a natureza do conflito que se joga em Angola. Não se trata concretamente em Angola de resolver um problema de descolonização. Trata-se em Angola de resolver um problema de guerra civil num país independente e aquilo que nós poderíamos pensar aqui, quando equacionamos a solução desse conflito com a possível intervenção de Lisboa, é na distinção que há entre a solução de um problema de descolonização e a solução de um problema de guerra civil e da guerra internacionalizada, como é o conflito de Angola. Se fosse um problema de descolonização, nós teríamos efetivamente razões para pensar que Portugal teria sido diminuído na sua importância política, se acaso problemas que lhe dissessem diretamente respeito viessem a ser resolvidas noutros países. Desculpe interromper-nos, eu ponho a questão do ponto de vista da posição que tem sido apresentada pelos governos portugueses. Bom, isto têm sido os ministros dos negócios estrangeiros quem, de alguma forma, tem invocado esse papel para Portugal e tem reivindicado, digamos, uma posição importante. Claro, eu não quero estar aqui, naturalmente, a representar a opinião dos vários ministros dos negócios estrangeiros. Eu penso que quando eu tive a oportunidade e a responsabilidade de gestão ao mais alto nível no Ministério dos Negócios Estrangeiros, as nossas questões eram outras. Tratava-se, ao fim e ao cabo, de resolver as sequelas da descolonização, não se tratava ainda de resolver problemas como são aqueles que se resolvem neste momento. Verdadeiramente aquilo que hoje se passa, eu volto a repeti-lo, não me parece que essa pretensão portuguesa de uma intervenção determinante no processo possa ser considerada como uma pretensão que deva ser pensada, considerada como uma pretensão com bases reais e justificadas. Dr. Sá Machado, qual é o limite razoável das expectativas em termos de conclusões desta Conferência de Londres? Eu penso que as expectativas não devem ser empoladas, mesmo tratando-se de uma conferência realizada em Londres, mesmo tratando-se de uma conferência que passa longe de Lisboa. Penso que, mesmo assim, essas expectativas não podem ser nem devem ser empoladas. Eu remeteria muito para o editorial de um jornal sul-africano que dizia tratar-se fundamentalmente de conversações sobre conversações. O encontro de Londres parece-me a mim um encontro muito importante porque ele é o primeiro passo num caminho para a paz, mas um caminho que se adivinha cheio de complexidades e que não está seguramente, ou que não vê seguramente perto o seu termo. Dr. João Soares, nesta Conferência de Londres estão representados, para além dos Estados Unidos, 3 partes diretamente envolvidas no conflito. Cuba, o governo de Luanda e a África do Sul.
pensa que o leque dos representados na conferência está completo? Bem, eu penso claramente que não, e eu penso que esta questão se prende com a questão que foi levantada aqui por Dr. Sá Machado, que é a questão do reconhecimento de que se trata, em primeiro lugar, de uma guerra civil. E, portanto, nessa perspectiva, claramente que uma das forças beligerantes em termos de guerra civil não está representada. Mas isso não quer dizer que eu não veja como um passo extremamente positivo este primeiro encontro de delegações, ainda que limitado em termos de espectro político angolano, porque eu me parece que subjacente a ele está o reconhecimento de que não há uma solução militar para o problema de Angola. E eu penso que esse é um reconhecimento essencial para se poder avançar alguma coisa em termos de negociações. Mas não lhe parece que a circunstância de a UNITA não ter sido considerada, pelo menos nesta fase, um interlocutor indispensável, pode sugerir de alguma forma a ideia de que as superpotências, e designadamente a potência regional da África do Sul, estarão, de certa maneira, inclinadas a deixarem cair a UNITA? Bem, eu penso que, claramente, a não presença da UNITA neste tipo de conversações pode sugerir essa ideia. Eu penso que seria desejável e penso que será inevitável que a UNITA venha a sentar-se à mesa das negociações com o MPLA. Trata-se de uma guerra civil, há duas fações beligerantes, dois partidos angolanos armados, e nessa perspectiva parece-me que a presença da UNITA é indispensável. Não haverá nenhuma solução duradoura para o problema da guerra em Angola sem a presença da UNITA. Mas a verdade é que nem sequer os Estados Unidos aparentemente fizeram grande questão em que a UNITA estivesse representada. E a ideia que ressalta um pouco é de que, de certa maneira, é a África do Sul quem representa, quem representa a UNITA nesta conferência. Isso parece negativo, para a imagem externa da UNITA, não é? Bem, eu penso que a África do Sul não representa de forma nenhuma a UNITA. Eu penso que subjacente a essa sua pergunta, ou essa sua, expressão, há a ideia de que a UNITA pudesse funcionar como uma marionete da África do Sul. Eu não tenho essa ideia. Eu devo dizer-lhe que, aliás, que não sou especialista em problemas de política internacional, e o meu conhecimento deste tipo de questões vem-me do facto de ter estado por 2 vezes, por razões que são conhecidas, nas zonas que a UNITA controla. Mas se há uma certeza que eu trouxe dessa presença que tive nas zonas que a UNITA controla no interior de Angola, é de que, de facto, a UNITA não é uma marionete dos sul-africanos e não pode considerar-se de forma nenhuma representada pelos sul-africanos. A UNITA representa uma força considerável e razoavelmente representativa, uma força política angolana. E é nessa base que ela tem que ser considerada. Dr. Álvaro Vasconcelos, ao longo destes 13 anos, todas as diligências, todas as iniciativas de paz foram frustradas. Subitamente, desencadeia-se um processo com vista à obtenção da paz. O que é que mudou, do seu ponto de vista, no quadro das relações internacionais ou, no quadro regional, no quadro das relações entre superpotências, de forma a tornar-se possível hoje e não antes esta Conferência de Londres? Pois, eu penso que mudou, por um lado, penso que essencialmente mudou é mesmo no interior de Angola. Antes de ter mudado a nível internacional, mudou no interior de Angola, ou seja, o MPLA consolidou as suas forças armadas nestes últimos anos e considera que hoje está em condições que, se os cubanos se retirarem de Angola e os sul-africanos se retirarem, ser ele a gerir e a resolver o problema interno angolano e em condições de enfrentar a UNITA. Eu penso que isto é talvez o fator essencial, quer dizer, a vontade dos angolanos em negociarem por considerarem que hoje estão numa posição de força nessa negociação e que não são uma força, que não tem forças armadas fracas, que as forças armadas se consolidaram. Isso é um aspecto importante que mudou. Por outro lado, mudou na administração americana. A administração americana, de princípio, a primeira, fase da administração Reagan, pôs a questão angolana como um objetivo central, fortemente ideológico. Dizia-se em Washington, vamos dar uma lição aos soviéticos em Angola, e a ideia de negociar a paz em Angola era uma ideia do secretário dos Assuntos Africanos, Chester Crocker, mas completamente isolado, quer da administração, quer do próprio presidente, quer de setores muito importantes do Partido Republicano. Hoje, a administração Reagan, no fim do seu mandato,
assume estas questões com muito mais realismo, mais pragmatismo e, portanto, considera que, de facto, não há uma vitória, não é possível a vitória militar em Angola da UNITA em relação ao MPLA e que, portanto, é necessário negociar. Por outro lado, há outro realismo que, evidentemente, apareceu nos últimos anos, que é o realismo soviético. Ou seja, Gorbachev chegou à conclusão que também, com o seu apoio, por muito que seja o seu apoio, e tem sido um apoio substancial, o apoio que a União Soviética tem dado a Angola representa qualquer coisa com $1.000 milhões de ano, mas apesar desse apoio, apesar de 40 mil soldados cubanos, o problema não se resolveu em Angola. E Gorbachev, que é um líder mais realista que os anteriores líderes soviéticos, chega à conclusão de que não pode, por um lado, continuar a despender esta enorme quantidade de dinheiro no apoio ao MPLA e em Angola, porque, além disso, isso não resolve o problema, mas não pode, não está em condições económicas, porque tem prioridades de ordem interna enormes do ponto de vista económico, problemas a resolver, portanto, e diz aos angolanos, nós não podemos continuar a manter o mesmo nível de apoio que temos dado. E, digamos, juntam-se aqui, de facto, um conjunto de interesses. O fator sul-africano. Eu penso que os sul-africanos vão a esta negociação não porque estejam verdadeiramente convencidos da sua importância, não porque considerem que vão-se resolver os problemas ali, ou que eles estejam predispostos a conceder a independência à Namíbia, que é um passo fundamental para a resolução deste problema, mas porque os sul-africanos também não podem agir completamente isolados dos Estados Unidos. Têm que mostrar alguma boa vontade em relação aos americanos. Nesse sentido, poderá dizer-se que a África do Sul cedeu, digamos, a alguma pressão dos Estados Unidos no sentido de sentar à mesa das negociações? Sentou-se à mesa, eu penso que não custa muito à África do Sul sentar-se à mesa das negociações. O que custará muito à África do Sul é a África do Sul fazer as concessões, negociar de facto de uma forma séria e fazer as concessões que são necessárias que a África do Sul faça para que haja uma solução do problema de Angola. Eu gostava, talvez um pouco para entrarmos no debate, referir um aspecto que foi aqui referido pelo João Soares, que é porque é que a UNITA não está representada. E eu sou daqueles que pensam que a UNITA não tem que estar representada numa conversação deste tipo. Porque isto é uma negociação entre o governo de Angola, e agora falando do ponto de vista português, o governo português, Portugal reconheceu o governo de Angola como um governo legítimo. Portanto, é uma negociação entre o governo de Angola e potências exteriores, cubanos, americanos, sul-africanos. Exteriores, mas participantes mas ativas e diretas no terreno. No terreno, mas exteriores. Como a UNITA. Mas a UNITA é uma força interna angolana. É um problema interno angolano. Quer dizer, um Estado não negocia na ordem externa com forças políticas internas. Isto é uma negociação que certamente poderá vir a ter lugar, se os angolanos assim o decidirem, mas é um problema interno angolano. Neste momento trata-se, penso eu, da diplomacia angolana ter chegado à conclusão que devia negociar com forças, com os países que estão envolvidos no problema angolano e, portanto, começou a negociar, negociando com os cubanos, com os americanos, negociando com os soviéticos. Eu penso que, aliás, a negociação americano-soviética antecedeu, uma negociação americano-soviética antecedeu esta negociação. Portanto, penso que, digamos, se colocarmos as coisas nestes termos, não há razão para a UNITA estar sentada numa negociação deste tipo. Haverá razão, possivelmente, e se os angolanos assim o considerarem, para haver uma discussão interna em Angola entre o governo e a UNITA. Mas isso é certamente outra fase do problema. Por isso não está de acordo. Bem, se me permite, eu gostava de dizer que parece-me que a posição angolana tem sido clara e tem sido no sentido de afirmar que não vale a pena estar a negociar com a UNITA, uma vez que a UNITA está representada pelos sul-africanos. Eu penso que seria um grande passo se, de facto, os angolanos estivessem na perspectiva de que falou há pouco o Álvaro Vasconcelos. Isto é, de reconhecer que primeiro era preciso negociar ou falar com as forças estrangeiras que estão envolvidas no conflito angolano, para depois poderem resolver em termos internos angolanos, se fosse caso disso, o problema que é um problema interno angolano. Mas, se me permite, eu gostava de dizer alguma coisa sobre a primeira questão que pôs ao Sr. Sá Machado. Eu gostava de dizer que lamento que, de facto, estas negociações não tenham tido lugar em Portugal. O próprio Primeiro-Ministro, segundo sei, segundo diz a imprensa da tarde de hoje, também se fez eco desse lamento de que as conversações não tivessem decorrido em Portugal. E eu penso que, de facto, como disse na introdução à sua pergunta,
há aqui um falhanço nítido da diplomacia portuguesa e, nomeadamente, da diplomacia deste governo. Este governo tem tido uma posição nesta matéria que é uma posição extremamente oscilante. O professor Cavaco Silva chegou a qualificar a UNITA, numa deslocação que fez aos Estados Unidos, como um movimento terrorista e pediu aos americanos que deixassem de apoiar. E depois a posição parece que tem evoluído, e eu diria inclusivamente que me parece que foi preciso vir cá o ministro dos Estrangeiros soviéticos para que o governo português percebesse a relação de forças na área e compreendesse a situação interna em Angola e definisse melhor a sua posição. Desculpe, Dr. João, não lhe parece que essas... Bom, quando refere a presença e as observações de Shevardnadze, do ministro soviético em Lisboa, enfim, a ideia é que as interpretações que foram feitas é de que o reconhecimento de que Portugal é uma parte possível no diálogo corresponde, digamos, a uma mudança de atitude da União Soviética. Corresponde, mas essa correspondente mudança de atitude da União Soviética respondeu o governo português reconhecendo pela primeira vez o papel que poderia desempenhar nesta questão. Eu pensei que o governo português fechou algumas portas, e nomeadamente este governo fechou algumas portas. O professor Cavaco Silva falou agora pela primeira vez em restituir Angola aos angolanos e lamentando que as conversações de Londres não tivessem tido lugar em Lisboa. Eu penso que é talvez um pouco tarde para assumir este tipo de posições. Eu gostava de lhe lembrar, por exemplo, que Portugal é estranhamente talvez o único país europeu, o único país da Comunidade Económica Europeia onde o líder da UNITA não pode entrar. Dr. Sá Machado, acha que esta questão é verdadeiramente importante? Enfim, não digo já a circunstância de o líder da UNITA vir ou não vir a Portugal, ser ou não autorizado a vir a Portugal, tanto quanto sei, nem sequer o pedido foi formulado oficialmente ou formalmente. Isto é, Savimbi não disse se queria ou não vir a Portugal. Em todo caso, considera que, de facto, o governo português deveria considerar e dedicar mais atenção estabelecer pontes com a UNITA, mantendo Portugal relações diplomáticas a nível de Estado com o governo de Luanda? Bom, essa questão é uma questão difícil. É manifesto que o governo português não pode estabelecer relações com a UNITA, uma vez que o governo legítimo de Angola é o governo do MPLA. O governo português teria, naturalmente, dificuldades para justificar um tipo de relação com um movimento que contesta a legitimidade do governo, que é o governo legítimo e o governo com quem tem relações diplomáticas, mas o que acontece é que a UNITA não pode nem deve ser ignorada se existe da parte dos outros países a vontade sincera de concorrerem para a resolução do problema angolano. E não pode ser ignorada porque a UNITA representa cerca de 37, 40% da população angolana. A UNITA é a nação Ovimbundo, como se sabe, e tem como líder natural um chefe carismático que é Jonas Savimbi. Seria, portanto, da minha parte, menos correto dizer que, efetivamente, a UNITA é uma quantidade menor, não é uma quantidade menor no conflito angolano, mas compreendo as dificuldades do governo português, como compreendo as dificuldades de qualquer outro governo, que quer salvar as suas relações com o governo legítimo de Angola e que, portanto, não pode, efetivamente, ter com movimentos que disputam a legitimidade a esse governo e a disputam de maneira armada relações como as relações que mantém com o governo, é evidente. Dr. Sá Machado, o Dr. Vasconcelos, na sua primeira intervenção, estabeleceu um quadro, referiu 3 aspectos fundamentais que, do seu ponto de vista, contribuíram para que se tornasse possível agora esta conferência. Está de acordo com a Não estou inteiramente leitura? de acordo. Quer dizer, estou de acordo com a maior parte das coisas que diz Vasconcelos, só não estou de acordo com a primeira das considerações que o Álvaro Vasconcelos adiantou. Eu penso que, efetivamente, esta conferência tem a ver, sobretudo, com as modificações muito importantes registradas na União Soviética. Tem a ver com a perestroika gorbachoviana. Eu diria que Gorbachev é uma personalidade muito interessante. Lembro-me um pouco, e permitam-me que avance esta identidade, lembro-me um pouco o Imperador Adriano, que é um homem que, para manter o coração do Império, resolve cortar-lhe as franjas, resolve afastar-se da periferia do Império para manter melhor o coração do Império. O que acontece, no meu ponto de vista, é que a União Soviética, para manter efetivamente aquilo que considera mais essencial, e o que considera mais essencial
será efetivamente o seu próprio Glacis e a sua zona de influência europeia. Regressa a uma concepção de política externa que caracterizou durante muito tempo a política externa soviética, regressa a uma concepção de política externa comedida, não aventureirista, prudente. Aquilo que aconteceu no tempo de Brezhnev, com o avanço indiscriminado da União Soviética para fora dos seus limites tradicionais, na procura dos chamados mais quentes e na procura das oportunidades que lhe foram criadas pela descolonização portuguesa, feita da maneira lamentável como foi feita, não me parece que pudesse manter-se sem que a União Soviética corresse graves riscos internos. Quando sobre esses graves riscos internos, em termos políticos, se somam os graves riscos que o próprio Gorbachev adivinha e está a experimentar em termos económicos, porque, veja, o problema do desenvolvimento económico na União Soviética é particularmente sensível. Quando se pensava que a União Soviética ia crescer este ano na ordem dos 4% ou 5%, não cresce mais que 2,5% ou 2,8%. É manifesto que a União Soviética tem de mudar de ritmo e tem de mudar de política se quer manter aquilo que me parece que é essencial na perspectiva de Gorbachev, que é fundamentalmente o coração do Império. O coração do Império. Se pudesse, pois, não é para ter aqui com o Dr. Sá Machado, digamos, Gorbachev e a União Soviética, penso que isso seria um debate interessante, mas outro debate, mas Gorbachev e Angola, ou seja, a União Soviética e Angola. E aquilo que eu disse, eu estou de acordo com esse aspecto, digamos, a preocupação soviética em desenvolver relações privilegiadas com os Estados Unidos da América, por considerarem que é dos Estados Unidos da América que pode vir o apoio ao desenvolvimento económico, o apoio tecnológico e económico ao seu próprio desenvolvimento da União Soviética, e, portanto, gesto de boa vontade. Mas eu penso que isso não é a questão fundamental no que diz respeito a Angola. Porque o MPLA, já foi aqui dito que a UNITA não são um grupo de marionetes da África do Sul. Mas também o MPLA não é uma marionete da União Soviética. O MPLA é um movimento nacionalista angolano que, em 1974, 75, escolheu aquele aliado para fazer frente aos outros movimentos que tinham escolhido outros aliados. E esse movimento nacionalista angolano, nestes anos de guerra civil, chegou à conclusão de que o apoio soviético, apesar de substancial, não era suficiente para resolver o problema interno angolano. 40 mil soldados cubanos não o tinham resolvido e, como eu disse, $1.000 milhões de apoio soviético anual não o tinham feito. Além disso, houve, entretanto, a queda do preço do petróleo, que é uma das principais riquezas angolanas, o petróleo, o que também dificulta a ação do governo angolano, e o governo angolano chega à conclusão de que é necessário uma nova política, uma política mais realista em relação ao mundo que a rodeia e procurar, através de negociação, encontrar uma solução para o problema interno angolano. O governo angolano pode fazê-lo também agora, porque está em condição militar de enfrentar a UNITA. Se os sul-africanos não estiverem em condições de intervir em Angola. E, no fundo, esse é o grande problema de uma solução negociada em Angola. É criar as condições em que os angolanos, o governo angolano, terá garantias de que a África do Sul, porque está perto, não intervirá em Angola quando os cubanos partirem. Quer dizer, os angolanos, penso eu, chegaram à conclusão que podem enfrentar a UNITA sem os cubanos. Mas querem ter garantias da comunidade internacional de que os sul-africanos não estarão em condições de intervir imediatamente em Angola quando os cubanos partirem. Ora, aquilo que eles pensam que é a única solução para este problema é a criação de um Estado tampão entre Angola e a África do Sul, que seria a independência da Namíbia. Porque a criação de forças de interposição, houve o exemplo do Líbano, já ninguém acredita que soldados da ONU ou forças multilaterais colocadas ao longo de uma fronteira resolvem qualquer tipo de problema. E isto é, de facto, a questão-chave, digamos, de Angola neste momento. Os soviéticos estão em condições de perceberem neste momento este discurso angolano, porque eles próprios incitam os angolanos neste sentido, porque os soviéticos consideram que não estão em condições de continuar a despender este enorme esforço no apoio a Angola e aos outros países. Mas eu penso que, apesar disto, apesar de Gorbachev ser mais realista que Brezhnev, não é que só ser mais realista, a situação internacional é diferente. Brezhnev podia ainda acreditar
que através do apoio aos movimentos de libertação, a União Soviética ia se tornar na força hegemónica no terceiro mundo. O que aconteceu não foi isso. É que, apesar do apoio dos soviéticos aos movimentos de libertação, quem cresceu foi movimentos não alinhados, foi a oposição, foi o nacionalismo, foi a oposição ao imperialismo soviético. E, portanto, hoje Gorbachev faz essa análise, de facto, e essa é uma análise realista. Mas não penso que Gorbachev seja capaz, sozinho, de resolver os problemas, estes complexos problemas regionais. É também preciso uma evolução da administração americana, que isso era um aspecto que é importante, é a evolução da administração americana, quer dizer, maior realismo. Se ideias como a do senador Robert Dole, que propunha no Congresso americano o apoio à Renamo, triunfarem nos Estados Unidos, se o setor mais radical, ligado à Heritage Foundation, estes grupos mais radicais dos republicanos, triunfarem, também não há solução, porque esses indivíduos irão defender a solução militar para o problema angolano. Portanto, não é, digamos, Gorbachev não tem uma varinha mágica e não é, digamos, o herói do tempo moderno que resolve os problemas um a seguir aos outros. Há uma conjugação de esforços e de forças que vão no sentido da resolução dos problemas. Portanto, esta intervenção, o Dr. Sá Machado manifestou eu concordo com esta última afirmação do Álvaro Vasconcelos, mas não concordo naturalmente com os seus pressupostos. Não me parece que efetivamente Angola esteja em posição de vir agora a resolver os seus problemas, designadamente numa altura em que a União Soviética lhe retira o seu apoio e, como nós vimos, esse apoio é um apoio que tem vindo a ser aumentado substancialmente. Atinge, para utilizar os números do Álvaro Vasconcelos, cerca de $1.000 milhões por ano, isto no que diz respeito à ajuda militar à Angola. Mas se nós pensarmos que isso atinge, desde no período de 82 a 84, cerca de $4,2 mil milhões em ajuda sem retorno a Cuba, para que Cuba mantenha as suas tropas em Angola, nós verificamos o enorme esforço que a União Soviética faz para manter o status quo em Angola. Não creio que com a retirada das forças da União Soviética, ou melhor, das forças de Cuba e do apoio da União Soviética, a situação melhor sensivelmente para o MPLA. Se os sul-africanos se retirarem o que me parece é que o MPLA se deu conta, efetivamente, de que a situação evolui contra ele próprio, na medida em que deixa de contar com um apoio extremamente significativo da União Soviética e acontece hoje, parece-me a mim, uma convergência notável de interesses dos maiores atores do conflito angolano. Há convergência de interesses entre a União Soviética, entre os Estados Unidos e entre o MPLA, que querem a paz, e há, porventura, convergência de interesses entre Cuba e a República da África do Sul, que também podem querer a paz. Cuba, porquê? Porque para mim não é líquido que a política de Cuba seja uma política necessariamente assimilável ou assimilada à política da União Soviética. Cuba prossegue objetivos geoestratégicos, estratégicos e políticos diferentes ou não necessariamente idênticos aos da União Soviética, mas Cuba, o que acontece é que Cuba quer também retirar-se de Angola. Porque as perdas enormes de vidas que os cubanos têm vindo a experimentar, a falta de pagamento determinada pela baixa do preço do petróleo, a falta do apoio soviético em termos de equipamento e de outras logísticas, levaram Castro a fazer uma reavaliação da sua política externa e a não desejar importar para dentro de Cuba as consequências de uma guerra como aquela que os cubanos estão a enfrentar e cada vez enfrentarão mais em Angola. E a República da África do Sul, por seu turno, eu acredito que também deseja a paz, porque pela primeira vez a República da África do Sul se encontra em posição de força, de tal modo que pode eventualmente ditar a sua lei. Temos, de facto, falado muito pouco temos falado dos Estados Unidos, temos falado da União Soviética e de Cuba, mas temos falado muito pouco da África do Sul, que é, enfim, a potência regional cujo posicionamento é também ter em conta, é uma das peças fundamentais, digamos, da questão. O Dr. João Soares esteve ainda recentemente na África do Sul, julgo que manteve contactos visitou na prisão Nelson Mandela e teve contactos com o governo sul-africano. Qual é a perspectiva que colheu desses contactos, enfim, a sensibilidade que lhe parece ser da África do Sul para neste momento? Bem, eu gostava de começar por esclarecer que não visitei o Nelson Mandela na prisão. Eu fui convidado pela comunidade portuguesa na África do Sul para participar, aliás, com um grupo numeroso de deputados de vários partidos, para participar nas comemorações da chegada de Bartolomeu Dias à zona do Cabo da Boa Esperança.
integrado nesse grupo, tive uma série de contactos com autoridades sul-africanas, nomeadamente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Pico Botha, e com os líderes do partido do governo e da oposição branca no Parlamento. Como sabe, é um Parlamento discriminado, portanto exclusivamente branco, e fiz questão, eu e um outro camarada do meu partido, um deputado pela imigração, Vítor Caio Roque, de, dada a natureza do regime que vigora naquele país, de procurar também estabelecer contactos com a oposição negra, que, como sabe, não está representada no Parlamento, e, portanto, nesse quadro falámos, não com o Nelson Mandela, porque isso não nos foi permitido, mas falámos com a mulher do Nelson Mandela, com o advogado de Nelson Mandela e com a esposa de um outro líder que está também preso há vários anos na África do Sul com Nelson Mandela, que é Albertina Sisulu, a mulher de Walter Sisulu, que é também um dirigente histórico do ANC. Sim, mas em relação à questão Em relação à questão que me colocou, eu gostava de voltar um pouco atrás e ir um pouco no sentido daquilo que disse o Sr. Sá Machado. Quer dizer, eu penso que a visão que o Álvaro Vasconcelos tem da questão é uma visão que peca talvez por excessivo otimismo. Eu penso que o detonador nesta questão são verdadeiramente os soviéticos e é a mudança na estratégia soviética. Para mim, a grande incógnita, e eu aí não acompanho o Sr. Sá Machado, é verdadeiramente aquilo que querem, por um lado, os cubanos. Eu penso que os cubanos, para mim não é líquido que os cubanos queiram sair de Angola. Por outro lado, para mim também não é líquido que os sul-africanos queiram a paz, ou que interessa aos sul-africanos a paz em Angola. Eu penso que o verdadeiro problema da África Austral é o problema da África do Sul. E aí há, de facto, contradições insanáveis. Aquilo é um regime que, evidentemente, me choca muito do ponto de vista de esquerda, de homem de esquerda que sou, e do ponto de vista exclusivamente democrático até, mas é um regime que enfrenta desafios terríveis e que tem podido adiar esses desafios na medida em que há uma série de conflitos nos países vizinhos que têm, por um lado, desviado as atenções da comunidade internacional para esses conflitos nos países vizinhos e, por outro lado, impedido que a guerra, em alguma medida, chegue ao interior da África do Sul. E, portanto, nessa perspectiva, para mim não é claro aquilo que os sul-africanos querem. Eu gostava de dizer algo sobre isto. Queria introduzir um outro elemento. Creio que ontem ou anteontem o New York Times noticiava que Pretória estava a preparar-se para estabelecer uma cooperação militar com Moçambique, pois é, com o Frelimo. Eu queria referir-me exatamente a isso, ao problema dos sul-africanos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, portanto, isto parece denunciar efetivamente uma mudança de atitude do regime de Pretória em relação aos conflitos na zona. Pois, eu penso que... E as relações que mantém com os países vizinhos. Retomando essa questão, eu penso que Moçambique, para além dessa notícia do New York Times, sobre a qual não existe ainda nenhuma prova documento que a gente possa considerar que isso é mesmo assim. Uma notícia de jornal. Mas aquilo que nós sabemos do passado, tomando o exemplo de Moçambique, é que a África do Sul intervém com facilidade quando os países da região têm o apoio da União Soviética ou dos cubanos. Ou seja, é um argumento fácil para os sul-africanos dizer nós estamos a intervir em Angola ou intervimos no passado em Moçambique, porque estes países tinham a cooperação militar dos soviéticos ou dos cubanos. E isto, os dirigentes desses países perceberam. É por isso que eu valorizo mais, possivelmente, que os meus colegas aqui deste debate, os dirigentes dos países. Os dirigentes dos países, e nomeadamente o presidente Samora Machel em Moçambique, percebeu que a cooperação soviética era um pretexto suplementar à intervenção sul-africana e não resolvia o problema. E que a cooperação militar de outros países e a intervenção de outros países, sobretudo os países ocidentais, que têm capacidade de pressão sobre a África do Sul, não talvez decisiva, porque a África do Sul é um país que age um pouco de acordo com regras muito próprias, não é? Mas, de facto, os Estados Unidos têm alguma capacidade de pressão. A cooperação militar ocidental dificultava a intervenção sul-africana nos países vizinhos. Sim, mas daí a substituir essa cooperação pela cooperação com o país vizinho, que é também o adversário principal, como é o caso de Pretória. Não, mas isso é uma notícia sobre a qual não temos informação segura nenhuma. Mas temos informação segura que há cooperação militar inglesa em Moçambique. Poderosa cooperação. Quer dizer, os ingleses estão a treinar as tropas da Frelimo, que começa a haver cooperação militar portuguesa, embora tímida, e eu aqui fazia um parênteses para a questão inicial que foi levantada e que parece muito importante. Porque é que Portugal não tem um papel mais importante na resolução dos problemas da África Austral? E eu penso que Portugal não tem um papel mais importante na resolução dos problemas da África Austral. E, por exemplo, não há uma reunião como esta em Portugal,
porque não tem havido uma clara política portuguesa em relação à África Austral. Uma política sem complexos. Deixa-me dizer quais são os seus pontos que eu acho dessa política, que é importante. Uma política sem complexos. Cooperação militar, porque não? Fizemos a guerra em África, fizemos. Mas hoje todos os países, os ingleses, os franceses, os italianos, tudo está disposto a fazer cooperação militar. Nós temos complexos de fazer cooperação militar com estes países, porque consideramos, não sei por que razão, que isso poderia ser-nos prejudicial. Por outro lado, o facto dos partidos políticos portugueses serem atravessados por correntes com opiniões diferentes em relação a estes conflitos, ou seja, haver em todos os partidos pessoas que são favoráveis a um forte empenhamento na relação Estado a Estado, ou seja, a relação com o Frelimo e com o governo de Moçambique, a relação com Angola, e haver pessoas que apoiam a UNITA ou apoiam a RENAMO, dificulta, paralisa de certa maneira, neutraliza a ação do Estado português nesta região. Portanto, é necessário, penso eu, criar um forte consenso em Portugal em relação a estes problemas, e se criar-se um forte consenso, que não existe, e se começar a agir de uma forma empenhada e sem complexos, Portugal poderá ser um ator muito mais importante na região. Eu queria dizer apenas uma última coisa, meu caro, é que eu quando digo que a África do Sul quer a paz, não é que eu esteja a defender que a África do Sul é um país amante da paz, antes pelo contrário, a África do Sul tem-se caracterizado na África por uma política coerciva e de destabilização permanente em relação a todos os países da área. Aquilo que eu digo é que pela primeira vez estão reunidas condições que podem dar aos sul-africanos o luxo de quererem a paz. De quererem a paz porque essa paz se faria em seu favor. Se é verdade que a União Soviética se quer tirar de África, se é verdade que os cubanos estão a atingir limites de tolerabilidade em relação à sua presença em Angola. Eu penso que a União da África, ou melhor, a República da África do Sul, terá conseguido muitos dos seus objetivos. Muitos dos seus objetivos que lhe tornarão possível, como tentou há uns anos atrás com a constelação dos Estados, etc., fazer uma ligeira inflexão na sua política verdadeiramente coerciva e desestabilizadora. É isto que eu quero dizer quando digo que a África do Sul pretende a paz. Não é porque verdadeiramente a África do Sul seja um país amante da paz que não é. Dr. João Soares, recentemente em Portugal foi assassinado em Portugal um dirigente de da RENAMO, portanto um dos movimentos que se opõe, no caso ao governo de Maputo. A questão que se põe é esta: será que isto é aparentemente negativo para Portugal? Acho que não há para a imagem de Portugal, parece que não deve haver contestação a esta realidade. E eu pergunto o seguinte: não lhe parece que este facto e o risco de muitos factos desta natureza virem a ocorrer em território português aconselharia justamente que o Governo de Lisboa reduzisse e procurasse limitar a atividade dos movimentos que portanto, combatem os regimes instalados em Luanda e Maputo? Bem, eu penso que o facto é lamentável e felizmente que até agora o nosso país tem estado ao abrigo de atos deste tipo. Quanto a uma ligação direta entre acontecimentos deste tipo e uma eventual redução da atividade dos movimentos que se opõem aos regimes em vigor nos países africanos que foram nossas antigas colónias, eu não vejo rigorosamente qual possa ser a relação de causa e efeito. Eu lembro-lhe que ocorreram outros atos, felizmente poucos, como disse, outros atos terroristas em solo nacional. Eu lembrava-lhe, por exemplo, que quando de uma reunião da Internacional Socialista foi assassinado um dirigente da OLP e nem por isso o governo português modificou a sua posição em relação à OLP. A OLP tem hoje uma representação oficial do nosso país e eu não penso que isso represente um acréscimo de risco para a segurança do nosso próprio país ou para a segurança das pessoas que se movem nesse quadro no nosso próprio país. Mas, se me permite, eu gostava de voltar à questão da África do Sul, porque me pôs a questão em termos concretos e eu não tive possibilidade de lhe responder. Eu penso que o que está verdadeiramente em questão na África do Sul e em toda a região é um problema de fundo e é o problema de saber se a democracia é ou não é possível em África. Eu penso que o que determina este tipo de conflitos é a natureza dos regimes. O facto de o regime sul-africano não ser um regime democrático, e eu penso que a comunidade internacional tem toda a razão e as forças democráticas do mundo, e algumas até que não são democráticas, em reclamar para a República da África do Sul um sistema em que vigora o princípio de um homem, um voto.
embora me pareça que há uma contradição entre este exigir de um homem um voto para a República da África do Sul e não o exigir para todos os países vizinhos, eu penso que a questão de fundo é a questão de saber se é possível a democracia na África do Sul, e o grande alibi que os sul-africanos têm para não resolver as suas contradições internas por uma via democrática é, de facto, a inexistência de regimes democráticos à volta. E esse é que é, para mim, o grande fator de instabilidade, independentemente dos cubanos, do auxílio dos americanos, etc. Pois, mas, se eu pudesse acrescentar uma última coisa... Muito breve, estamos já no limite do nosso sobre aquela questão que é importante que pôs, que é a ação das organizações que se opõem aos governos que Portugal reconhece em Angola e Moçambique. Eu penso o seguinte, há aqui um problema de dignidade do Estado português. Se há organizações que raptam portugueses em Moçambique, tomando o exemplo da Renamo, que raptam portugueses em Moçambique, inclusive há portugueses que são assassinados durante esses raptos ou em ataques dessas organizações. Para essas organizações agem em território português, eu penso que existe base jurídica para incriminar os representantes dessas organizações, por uma razão apenas, e que não é pequena, de dignidade do Estado português. E essa dignidade do Estado português reforçará, certamente, a imagem internacional do Estado português e a sua capacidade para agir na África Austral, a tomada de medidas desse tipo. Se me permite, eu gostava de dizer uma palavra sobre isto. Pronunciem-se muito rapidamente sobre esta questão. Bem, eu penso que a dignidade do Estado português tem que ser preservada, como é óbvio, mas eu penso que este argumento é um argumento que não colhe claramente o argumento que avançou o Álvaro Vasconcelos. Em primeiro lugar, eu penso que a situação entre a UNITA e a Renamo é claramente diferente. O problema do rapto dos cidadãos portugueses, evidentemente que eu condeno veementemente qualquer rapto de cidadãos portugueses, mas eu lembro-lhe, por exemplo, que ainda há bem pouco tempo foi morto por elementos da segurança do Presidente Eduardo dos Santos em Luanda um cooperante português e nem por isso nós extinguimos a Embaixada da República Popular de Angola Peço desculpa, não entro em diálogo. Estamos, de resto, no limite do nosso tempo. O Dr. Sá Machado quer pronunciar-se também brevemente sobre esta questão. Não valerá muito a pena, mas eu penso que, efetivamente, um princípio elementar de reciprocidade de tratamento nos levaria, efetivamente, a não admitir ou não permitir a existência e a representatividade de elementos, de movimentos que exercem exações sobre portugueses noutras partes do mundo, designadamente nos novos Estados. Muito obrigado. Estou de acordo com o Vasconcelos. Muito obrigado a todos por terem estado connosco neste clube de imprensa que chegou ao fim. Até 2 a 8 dias. Muito boa noite.